9,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Como é gostoso, né, ouvir essa vinheta com uma voz tão intensa. Hoje com o Antônio Lupi. Até porque sexta-feira dificilmente você vai achar o Eliel pela casa, né? Dificilmente Eliel estará entre nós em uma sexta-feira. Uma excelente tarde a você. São 4h07. Está no ar o Arena CBN para contar todas as novidades do mundo esportivo. Vamos fazer uma análise da segunda rodada do Campeonato Paulista. Ponte Preta. Guarani. Tem que abrir o olho, hein? Porque senão, se deixar para a última hora, pode ser tarde. Tem a rodada do final de semana que a gente vai falar também. É claro, com muito humor e diversão, porque aqui no Arena é assim, você já sabe. É muito conteúdo esportivo com aquela dose de humor, aquela pitada de humor. É isso mesmo. 4h08, hoje 26 de janeiro de 2024. Estamos aqui para levar até você muitas informações. E é claro que o time está formado, começando com o nosso capitão. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde. Tá recuperado, tá bem ou ainda está entregue ao departamento médico? Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde aos ouvintes do Arena. Cara, sinto umas dorzinhas. Eu tô pensando seriamente em dar um tempo e tratar das dores, porque não estou tendo uma qualidade de vida no meu esporte favorito. Mas isso é um outro assunto. Sextou, graças a Deus. Fim de semana de desafios para nossas equipes. A Ponte foi mal na semana, o Guarani também. Agora o Bugre tem a possibilidade aí de reverter a situação contra o Ituano, do patrono Fábio Scheibe. E a Macaca já tem decisão visando sair de uma zona incômoda que é contra a Inter de Limeira domingo. E claro, o clássico Palmeiras e Santos. Acho que pela primeira vez, nos 2-3 anos, que o Santos chega assim, forte para equilibrar diante do Verdão. E no domingo a gente vai tirar a prova dos 9. E o Santos que aqui mesmo, neste programa, por vocês falaram que o Santos poderia ser aí a surpresa negativa do Campeonato Paulista, hein? Olha aí. Vocês falaram isso, vocês da imprensa. Isso. E o cara que puxou esse pensamento tá aqui hoje, vai ter que se defender. Tudo bem, William Cabelo? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Eliel Almeida, onde estiver. Aliás, a minha solidariedade a Eliel, que não está aqui hoje, mas eu devo... Deu ruim? Nossa, eu imagino que os 5 gols de quarta-feira tenham desdobramentos maléficos. Então, Eliel, se recupere, hein? A vida continua, viu? Um dia é um dia, outro dia é outro dia. Até porque, Cabelo, você sabe que passado é passado. O presente é presente E o futuro é incerto. Muito bem. Isto colocado aqui na mesa, deixar claro que falamos do Santos, o Santos vem animado, e animado também vem o sarcófago, para encerrar a semana sempre com um jogo legal de Ponte Guarani. Quem será hoje mesmo? Eu não lembro, mas daqui a pouco o ouvinte fiel do Arena saberá, meu caro Lupe. E ele já tá com a mala preparada, porque no domingo ele vai ser o nosso enviado especial no clássico entre Palmeiras e Santos. Ah, não, tiraram você dessa, né? Tiraram você dessa. Quem é que faz a escala, hein? Quem que faz? Vou ter que falar com o Eliel, né? Mas você sabe o que aconteceu? Estourou a cota no passado, você foi pra Fortaleza. Acabou. Bem, então, problema. assim, a gente vai começar a pensar novamente Queria ver como está o Santos nessa temporada. A gente vai começar a pensar novamente nas perto. viagens só pra Série A do 2024, tá? Certo. Aí a gente vai ver se vai ter orçamento ou não, porque amanhã, no domingo, você estará trabalhando aqui no jogo entre Ponte Preta e Inter de Limeira. Não é isso, Scheibe? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Exatamente. Domingo estarei aqui com o maior prazer, muita alegria, no comando do microfone CBN, né? Esse canhão na região metropolitana de Campinas, para acompanhar o duelo entre Ponte Preta e Inter de Limeira. Uma decisão já para Macaca na terceira rodada do Paulistão.
campeonato de tiro curto, né? É. 12 rodadas apenas. Vamos ver o que a Ponte tem pra fazer aí pela Não frente. passa nem sinal de Wi-Fi, né, William? Eu diria que domingo... Bom, depois a gente vai falar de Ponte Inter, deixa pra daqui a pouco. E hoje também tem a segunda partida do Brasil, lá no pré-olímpico, lá na Venezuela, o time de Ramon Menezes. O Brasil enfrentando a Colômbia Sei às 8 não, horas hein? da noite. Hendrick e John Kennedy já dando o que falar aí, a dupla de ataque da seleção brasileira, apesar do primeiro jogo ter sido uma vitória magra. Os dois são as esperanças de gols para o Brasil, não só agora, mas no futuro também, não é? Futuro. Futuro. Camisa de Fábio Chave hoje, hein? Bem light. Que Ó, é o isso. seguinte, vamos fazer o seguinte, ouvinte do Arena CBN, participação através do 19 991869070, 19 991869070. Eu poderia perguntar quem vence o clássico de domingo. Santos ou Palmeiras? Mas hoje tem um dia muito legal, que dá para fazer uma enquete interessante. Vamos lá. Dia 26 de janeiro é o dia da gula. Gula? A gula é um dos 7 pecados capitais. Antes da gente ser cancelado, a gente vai perguntar quem que é o jogador mais pesado do futebol. Não. Nós não vamos por esse lado. Hoje vão ser 2 enquetes. Vai. Qual o jogador mais fominha? O que é um jogador fominha? É aquele jogador que, ao invés de passar a bola para o companheiro, sempre tenta fazer o gol. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Mirandinha. Centroavante. É o primeiro nome que me vem a cara. Romário. Romário era fominha. Dentro da área não passava Romário bola, era fominha. Lembra do Lene? Lene, fominha. Lene. Lene era fominha. É que o Mirandinha é tão emblemático. Você tão... quer mais um que eu vou ser polêmico agora, que não passa a bola de jeito nenhum? Quem? Quem? Ronaldo Fenômeno. Ah, quando arrancava era difícil tocar. Eles não tocam, e eles assumem, né? Eles não, mas aí é outro tocavam. patamar, né? É que o Romário não Se passava, garantia mas também, o aproveitamento dele também. Quer ver um que tá contratação do São Paulo pra esse ano? Ferreirinha. Ferreirinha é fominha. Boa lembrança. Luciano é fominha. Esse ano. Luciano é Você sabe, fominha. eu vou citar um, ele está bem abaixo de todos esses jogadores que vocês citaram. Mas, cara, ano passado era irritante vê-lo jogar. Não sei se a família dele estiver ouvindo, mas com todo o respeito do mundo. Guipira, você lembra? Guipira. Cara do céu, ele tinha que ter uma bola pra ele. Meu senhor amado. Você quer um outro O professor também? Hélio dos Anjos ficava mais irritado com o Guipira do que com o Flamengo. Paulo Baia. Paulo Baia não tocava? Não tocava. Mas o Guipira, não, o Guipira era duro, cara. Nossa, velho. Você quer ver outro também? Manda. Eu vou. Se ele estiver ouvindo, eu vou pedir desculpa. Reinaldo do Guarani, não toca a bola, né? Reinaldo. Por enquanto, Pô. já demonstrou que é um grande fominha. Então é A isso. gente começamos com o Romário. Com o Chegou Ronaldo. no Guipira, passou. Chegou no... Nós chegou no Guipira e... Aí a enquete foi pro ralo. Bom, então é isso. E se você quiser também dar o seu palpite, quem leva o clássico de domingo entre Santos e Palmeiras? Na verdade, é Palmeiras e Santos, porque o jogo acontece no Allianz Parque, a casa do Palmeiras, o berço do Palestrino. 18 horas, hein? Olha aí. O antigo 18 jardim horas. Não, suspenso, né? Exatamente. Bom, então você pode participar 19 991869070. 991869070. Mande mensagem de áudio, mande mensagem de texto. Quem foi o jogador mais fominha do futebol? E se você quer dar o palpite, quem vai levar o clássico domingo entre Palmeiras e Santos pela 3ª rodada do Campeonato Paulista? E hoje tem sarcófago, correto, William? Muito bem, meu caro Lupe. E quem estava em campo no dia 26 de janeiro de interrogação? O Guarani? O Bugrão. Bugrão é o. Bugrão é o. E o jogo que o William Cabelo mergulhou no acervo EP Qual e foi? resgatou pra gente ilustrar aqui no Arena desta sexta-feira, aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Vamos ouvir. Rod Stewart. Rod Stewart, Lord Rod Stewart, direto da Escócia. 74. Olha, Caib mandando bem, hein? Pra Eliel já seria hit. Não, eu acho que ele arriscaria. Jordan.
Paul McCartney, talvez. Paul McCartney no começo de carreira, né? Jovenzinho. Cara, eu lembrei de uma coisa, como não tem, foi um jogo que aconteceu dia 26 de janeiro, mas foi um derby, então não tem nada a ver com o Arena. Como você sabe que é derby? Hoje não é derby. Não, porque, Entendi, porque entendi. me marcou muito, o Guarani venceu por 2-0, gol de Robson Ponte, não, gol de Barata E Pael. Barata e Paulo Isidoro, 98, isso. não foi? O técnico do Guarani era Vadão. Não foi o jogo de abertura? Fábio Luciano jogava na ponte, horroroso de Um zagueiro. calor escaldante. Foi dia 26 de 98, foi. Mas não é esse jogo. Não é esse jogo. Não é esse jogo. E qual o jogo? Já, aqui no Arena, na reta final do Arena, a gente vai trazer aí todos os detalhes, inclusive para você que nos acompanha pelo YouTube, com a reportagem que foi exibida na época. Então, para você que tá aí chegando em casa, tá ligado no FM 99.1, já pode acessar o YouTube, porque na reta final nós vamos com o VT desse jogo que foi exibido aqui na tela da IPTV. Do jogo do Guarani. O adversário a gente fala já, porque senão vai ficar fácil. É isso, 4h17, o Arena está no ar. Nilson Belisário na técnica e no streaming, Daniel França. Pode decolar o avião. Hoje com Antônio Lupi. Vai! Arena CBN. Atenção! BYD à pronta entrega! Você só encontra na BYD Daruge. Compre o BYD Yuan e o BYD Seal com 40% de entrada, taxa de 0,99 com saldo em até 60 vezes. E mais, na BYD Daruge você tem 5 anos de garantia, as 5 primeiras revisões, 3 anos de internet e carregador Wallbox totalmente grátis. Mais super avaliação do seu seminovo. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Paz no trânsito começa com você. O CREA São Paulo tem um recado para você. Pagando sua anuidade ou da sua empresa em cota única, até o dia 31 de janeiro, você garante 15% de desconto. E continua aproveitando benefícios como o CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT, CREA Capacita e Clube de Vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Atenção! BYD à pronta entrega! Você só encontra na BYD Daruge. Compre o BYD Yuan e o BYD Seal com 40% de entrada, taxa de 0,99 com saldo em até 60 vezes. E mais, na BYD Daruge você tem 5 anos de garantia, as 5 primeiras revisões, 3 anos de internet e carregador Wallbox totalmente grátis. Mais super avaliação do seu seminovo. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Paz no trânsito começa com você. O CREA São Paulo tem um recado para você. Pagando sua anuidade ou da sua empresa em cota única, até o dia 31 de janeiro, você garante 15% de desconto. E continua aproveitando benefícios como o CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT, CREA Capacita e Clube de Vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos, está no ar o Arena. Na verdade, já começamos há uns 20 minutos, né? O programa. Mas nós já estamos de volta com a Arena CBN aqui nos 99.1 e também no YouTube CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Os ouvintes já começaram a mandar mensagem dos jogadores Fominha. Vamos ver. Jogador Fominha, Roger Guedes. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Flávio. Bom de bola. Bom de bola. Inclusive, quando foi embora, o Corinthians virou um negócio desesperador. Virou um caminhão de melancia. Boa lembrança. Amigos da CBN, no quesito Fominha, Walter. É imbatível.
Um abraço, Marcos Pimenta. acho Mas que aí quis ele... dizer por ser gordinho. mas não é nesse sentido que a outro gente tá bom falando. de bola, não. Bom de bola. Nossa, Eu já mãe. contei a história aqui, né? Aliás, eu Falou tenho uma aí. teoria, deixa eu explanar uma outra ocasião, mas gordinho geralmente é bom de bola. O do Walter, o Lupe contou uma história bacana essa semana, né, sobre o Walter. E eu tenho, não uma história, mas para mostrar o quanto ele é bom. O CSA veio contra a Ponte aqui em 2018, foi o ano que o CSA subiu, né? E o Walter já tava bem forte, já bem acima do peso Ele e tal. fez um gol, né? Cara, ele acabou com o jogo pesando Muita mais de 100 habilidade, quilos. muita- O muita próprio a técnica. gente fala assim, mas pô, o Elvis joga muito, né? Joga. Pelo amor de Deus, meio gordinho, rechonchudinho, mas nossa, a bola no pé dele, ela dorme, cara. Não tenho Sensacional. dúvida. O nosso grande amigo aqui, final do telefone 1720, o Newton. E deu Coringão de novo, hein? Copinha, o Corinthians foi campeão, jogo que a gente acompanhou ontem aqui na CBN, né? Com a narração da CBN lá de São Paulo. O Corinthians foi o campeão, né? Mas aí que a gente tem que entender uma situação que eu queria a opinião dos meus companheiros. O Corinthians, ele tá numa situação desesperadora desde o ano passado, né? E ele mostrou que tem bons valores na base. Só que, por exemplo, no jogo contra o Guarani, tinham muitos atletas da base no banco de reservas e que entraram no decorrer do jogo. Só que o momento em que o Corinthians se encontra, essa questão política, mudança agora de comando, essa pressão absurda de resultados, isso também não atrapalha o jogador que tem destaque numa competição de base, como é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para chegar ao time principal? Por exemplo, esse Léo Maná, ele joga muita bola, mas esse processo em que o Corinthians se encontra de muita pressão política e pressão por resultados, não atrapalha também a chegada desses garotos ao time principal? Atrapalha e muito, né? Porque o Corinthians vive um momento de turbulência, um caldeirão em ebulição, e nós esperávamos um pouco de paz com a chegada do Augusto Melo e, pelo contrário, parece que a coisa piorou com promessas, com situações complicadas, com falta de pagamento, notificação da FIFA e tudo mais. E aí você coloca um garoto e o garoto entra com a responsabilidade de resolver o problema. Aí é muito difícil ele suportar essa carga, ainda mais no Corinthians. A gente pode traçar um paralelo com o Palmeiras. O Palmeiras vive um momento bem tranquilo, em que não existe tanta cobrança por resultado pelo fato do Palmeiras estar conquistando. Então o jogador entra, pode errar, a torcida tem paciência. Então a possibilidade de revelar desabrochar um menino no Palmeiras hoje, ela é mais fácil do que no Corinthians. Porque essa pressão que o Lupe mencionou, ela atrapalha demais. E faz tempo também que o Corinthians não vem lançando jogadores de destaque no sentido, assim, pegar um destaque da Copinha. Eu lembro, por exemplo, na década de 80 teve Casagrande. Sim. Anos mais tarde teve Viola, que não da Copinha, mas veio da base. No começo dos anos 90, Zé Elias, com o professor Mário Sérgio, em 93. Só para citar alguns. Então fica difícil nessa ebulição o Corinthians ter tranquilidade, e eu entendo tanto o Corinthians, no caso o técnico não lançar, e entendo também a necessidade. Ou seja, fica uma situação difícil. Se por um lado o Corinthians precisa, o técnico fala assim, poxa, mas se eu lançar eu vou queimar. E por que não lançar? Porque também ele é pressionado. Lançarei Exatamente, mas fica uma situação difícil. Então. E tem uma outra questão aí. É complicado, é complicado. Que é a questão, os que aparecem bem são vendidos. A gente pega aí, quantos foram lá pro Zenit? Aquele Duqueiroz que jogou muita bola. Assim, Lupe, só Robert Renan, que tá no Internacional agora, zagueiro. Talvez se o Corinthians estivesse numa situação mais tranquila, navegando em águas mais calmas, lançava um jogador, lança dois, vai colocando e vai moldando. Seria o ideal, mas não é o possível no momento. Quem tentou isso ano passado foi o professor Vanderlei Luxemburgo, né? Lançou alguns jogadores, o Guilherme Biro, inclusive, Guilherme Biro está no pré-olímpico da seleção brasileira, agora jogando com a seleção brasileira lá na Venezuela. Tem o Wesley também, atacante. O Caetano, zagueiro também. Acho que tem uma geração um pouco mais velha, que está um pouco à frente ainda para ser lançado pelo Corinthians, do que esses garotos que têm 17, 18 anos agora, ganhadores da Copinha. Mas tem o Guilherme Biro, o Wesley, o Caetano, o próprio Moscardo também, né? Moscardo, verdade. Que foi pro PSG, agora ficou emprestado até julho pro Corinthians. Mas realmente o que o cara não falou é verdade, né? Quando tem pressão, um time que joga sem pressão é muito mais fácil. Eu vejo o exemplo do Palmeiras, não querendo comparar, mas o Palmeiras lança todo ano aí no elenco profissional, tem muitos garotos. Wanderlan, John, o próprio atacante do Hendrick também, Luiz Guilherme.
Tem muitos jogadores que acabam jogando mais tranquilos quando não tem uma pressão maior por resultados, não é? Eu tenho 2 certezas na minha vida. A primeira, que um dia eu vou embora. Um dia, A todos, né? todos. É. E a segunda é que toda a opinião do Fábio Scheib vai terminar no Palmeiras. Em algum momento, Mas foi o Carlão que disse. em algum momento, o Fábio Scheib vai colocar. A gente pode estar falando de um assunto X. Ele vai colocar o Palmeiras no Não. Podemos dar como exemplo o São Paulo também, né? Tem o garoto Luan também, né? Na Sim. frente. Por que isso? Por que termina no Palmeiras? Por quê? Seria uma Porque eu coincidência? tenho os conhecimentos, tanto do Palmeiras, eu tenho mais aflorados, eu tenho mais. Como que está a preparação do lado no ambiente palmeirense para o carnaval? Você que vive Carnaval, Palmeiras. carnaval. Não Carnaval gosto você não muito. A gosta festa muito? junina, Já você... gostei, já Festa gostei. junina você é o responsável, Você já né? vendeu cachorro quente Tá na longe, festa do tá Palmeiras. longe, É. tá longe ainda, tá Você longe. começou lá no bingo, no você começou no bingo, Tá aí mudando. você foi efetivado Tem a pro pizza. churrasquinho Ou ele Pizza começou no também. amendoim, junto da turma da do turma do amendoim e hoje tá no hot dog, né? Hoje o Hot Fábio dog. Scheib, ele é o Ele é amigo da Leila, a Leila mudou ele de Você cargo. entendeu? Ele foi direcionado. Ele foi... Aliás, quando teve aquela confusão com o Flamengo lá, teve a festa junina, quem que concordou Ah, a ali foi situação? perigoso. Fábio Scheib, ele Verdade, verdade, foi naquele infelizmente jogo, tivemos cara. a morte da torcedora. Foi nesse episódio, não foi? Sim, da Gabriela. Infelizmente, Mas ainda bem que o Fábio E Scheib por sinal, nasce, o pessoal sabe quem fez o homicídio, né? Quem causou essa morte da garota Gabriela naquele incidente Palmeiras e Flamengo, segue solto ainda, não foi inocentado, não foi julgado. Segue sem uma definição o caso. Gabriela Lenzi, né? O nome dela. Bom, vamos com as opiniões dos ouvintes. A gente tá perguntando hoje qual é o jogador mais fominha, porque hoje, não sei se é uma comemoração, mas dia 26 de janeiro é o dia da gula, que é um dos 7 pecados capitais. Pois Dia não. 26 de janeiro, dia da aniversário da cidade de Santos também. Isso, Da cidade mas de não Santos. é o aniversário do Santos. Não, Por feriado falar em lá aniversário, também. posso dar um recadinho rápido aqui? Ah, lá vem. É Rapidinho. algum bar. Não. Amanhã, 27 de janeiro, o glorioso Esporte Clube Primavera, o fantasma da Ituana, completa 97 anos. Opa, tá chegando o centenário, Então hein? fica aí meu abraço, meu carinho, a minha admiração pelo Primavera, pela cidade de Indaiatuba. E Primavera, vamos acordar amanhã contra o Rio Claro, hein? Pelo amor de Ih, Deus. dia do aniversário? Quando joga no aniversário não dá certo, dá né? certo. Não dá certo. Jogo Não dá. difícil lá em Rio Claro, mas depois a gente... Amanhã a gente fala, daqui a pouco a gente fala da Série A2. Vamos com os ouvintes que mandaram mensagem de áudio perguntando qual o jogador mais fominha e também sobre o clássico de domingo entre Palmeiras e Santos. Fala rapaziada, CBN é o Lucas de Santa Bárbara, beleza? Bom. Ó, pintou o campeão, né? Acho que todo mundo tá de acordo que o Coisa Ruim voltou. O Peixão vai ganhar o campeonato esse ano. E o Tigrão da Paulista, o Rio Brancão, vai subir também e vai conquistar o acesso, se Deus quiser. Gostei. Amanhã começa a Série A4. Esse é primo do Cabelo, né? É, Rio Brancão. Ele é de Santa Bárbara, mas então, inclusive amanhã começa a Série A4. Barbarense América, lá em Rio Preto, né? Olha Aqui da região Independente pega o Nacional. no MC Agostinho Livinho, Prado, MC Livinho. E tem o Rio Branco, que eu não lembro. É a 3. Não a 4. Rio Branco A4, Scheib. Amanhã começa a 4. Daqui a pouco a gente passa também os resultados da Série A4, mais um. Uma nova divisão. Boa tarde, pessoal da CBN. Rocha de Americana. Ô, Rocha, Americana. Um jogador que era fominha, Edmundo. Verdade também. Boa, mais um. Boa tarde a todos. Ih, é o Hoje Cláudio. uma apresentação do Lupe, né? É. Mais leve, mais natural, mais feliz, né? Mais alegre. Respondendo a pergunta, Esse foi o último programa que eu o Roger apresentei. Guedes, né? No Corinthians, pelo menos, ele não passava a bola. Roger Guedes. Ele metia gol, legal, tudo, mas ele não passava a bola. Falando rapidamente sobre o Corinthians ainda, que bagunça que tá Uma zona. essa direção, né? Tem 3 semanas aí, alguma coisa assim, um pouco mais, e já fez tanta lambança que nem o Duílio em todo o tempo que o Duílio ficou presidente. Esse tipo de atitude que a diretoria do Corinthians desse ano, a nova, né, eleita, está fazendo, é coisa de amador, né? Isso a gente não via nem lá no primário, quando a gente tinha primário ainda, né? Isso não existia nem nos conselhos de classe, que tinha um representante de classe, não podia fazer uma coisa dessa, né? São coisas amadoras, bizarro até o que está acontecendo no Corinthians, né? Um clube do tamanho do Corinthians
ter essas situações todas de jogadores que chegou, que não chegou, que vai embora, que comprou, que não comprou. Um absurdo completo. Um abraço a todos, é Cláudio em Indaiatuba. Obrigado, Cláudio. O Cláudio tá tranquilo, né? Hoje ele tá calmo, né? Ele deu uma faca no Corinthians. Indaiatuba que nos abraça. Indaiatuba nos abraça. Repórter CBN, já a gente vem para falar de Ponte Guarani, clássico entre Santos e Palmeiras e também sobre A2 e A4 e A3. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que o governo esteja articulando a nomeação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o comando da presidência da Vale. De acordo com Silveira, o presidente Lula não faria qualquer interferência na mineradora porque a empresa é de capital aberto. O chefe da pasta disse ainda que ficou surpreso com as notícias que têm sido veiculadas nos últimos 2 dias. O ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, ficou com um telefone celular e um notebook que seriam da agência mesmo após se desligar do órgão. É o que aponta a investigação da Polícia Federal divulgada pela TV Globo. Os aparelhos estavam entre os objetos apreendidos nos endereços de Ramagem. O deputado federal pelo PL é suspeito de usar a agência para espionar opositores do governo Jair Bolsonaro. O contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi condenado novamente pela Justiça Federal de Goiás. Desta vez, ele recebeu uma sentença de 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção ativa. Segundo o Ministério Público Federal, Carlinhos Cachoeira concedeu benefícios ilegais a um ex-desembargador do Trabalho em troca de favores para a organização criminosa que comandava. Estrelas que emitem fumaça foram descobertas na Via Láctea em uma pesquisa coordenada por cientistas britânicos. O astro permanece silencioso durante longos períodos do tempo antes de exalar uma nuvem de fumaça. Segundo um boletim da Royal Astronomical Society, as 32 estrelas foram apelidadas de velhas fumantes e se tratam de gigantes vermelhas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Opa! Mário Quintino chegando com as informações das estradas em nossa região. Tudo bem, Mário? Sextou e boa tarde. Sextou, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia Dom Pedro, porque tem lentidão para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Atenção, na região dos Amarais, a partir ali do quilômetro 141. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, há pouco teve uma colisão entre 2 veículos à altura do quilômetro 5, na pista sentido rodovia Anhanguera. Nesse acidente não teve nenhum ferido, porém ainda há um atendimento, então atenção, diminui a velocidade à altura do Jardim Samambaia. Sentido contrário do anel viário, para quem vai em direção da Dom Pedro, aí por enquanto segue aí sem dificuldades. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação das estradas e o trânsito aqui na nossa cidade, aqui em Campinas. São 4h35. Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida estão juntos na MRV. Economize até R$68 mil na compra do seu AP. Acesse agora mrv.com.br.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata venceu o São José pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei. O jogo aconteceu ontem à noite no Vale do Paraíba. A equipe de Campinas venceu por 3-1. Com a vitória, Campinas está classificado para a semifinal e vai encarar o Guarulhos. Porém, a Confederação Brasileira de Vôlei ainda não definiu a data e o horário da partida, que só deve acontecer no mês de março. Agora, as atenções do Vôlei Renata voltam à Superliga. Na segunda-feira, às 9 horas da noite, tem o duelo contra o Monte Carmelo no ginásio do Taquaral, com transmissão da CBN Campinas. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Estamos de volta com a Arena CBN, 4 horas e 37 minutos. Carlão de Freitas, o sinal de alerta está ligado tanto no Brinco quanto no Moisés Lucarelli, porque as equipes de Campinas, elas ainda não venceram nesses 2 primeiros jogos. Mas o torcedor que está nos ouvindo no carro ou pelo YouTube, ele está se perguntando, cara, foram 2 jogos e os caras já estão fazendo essa pressão absurda? É uma pressão absurda ou não? Não é pressão absurda, Lupe, até pelo fato do momento das duas equipes. Eu acho que a Ponte requer mais cuidado por tudo que ela tem passado, financeiramente também vive uma situação difícil. O Guarani, eu acredito que tem um pouco mais de potencial, embora ele ainda não apresentou, né? Precisa apresentar. O jogo contra o São Bernardo foi um termômetro. Contra o Corinthians eu não levo tanto a sério, apesar do bom desempenho, em virtude de tudo que representa enfrentar uma grande equipe. Mas contra o São Bernardo, em que o Guarani teria que ter as rédeas da partida, isso não aconteceu, criou oportunidades, mas não teve forças para conquistar a vitória, e por isso o sinal de alerta também está ligado. Eu creio que um tropeço amanhã em Itu pode ter aí algum desdobramento. E a Ponte, cara, é aquela situação, ela precisa vencer a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, este duelo contra a Inter, já é um duelo semelhante ao que foram os 3 últimos da Série B, em que ela precisava ganhar. Eu creio que se a Ponte não ganhar da Inter, a questão do rebaixamento, ela tem que ser tratada com muita seriedade no Moisés Lucarelli. Aí o cara fala assim, pô, Carlão, mas 3 jogos, cara? 3 jogos, porque tiro curto. É tiro curto e é um time, é uma equipe que não tem muita perspectiva de crescimento. Então, se não bater a Inter de Limeira, que apesar dos resultados negativos tem demonstrado um futebol até legal, mostrou isso contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, jogo dificílimo, e a Ponte tem que dar esta resposta aí para ganhar confiança e de repente até mudar este pessimismo que a gente está tendo com relação à Macaca. E o Guarani vai enfrentar o Ituano onde Fábio Scheibe tem parte da SAF, né? Como é que tá a preparação lá, Scheibe? E se você acha que o Guarani tem condições de vencer o Galo de Itu? Claro, o Ituano tá animado, né? Depois da vitória de quarta-feira sobre o Corinthians. Pagou o bicho pra galera lá já ou não? Ah, todo mundo feliz, né? Coisa boa, hein? Muito bom, o Ituano jogou... Você paga no vestiário, Fabião? É molhado? É o bicho molhado ou não? É grande, né? Juninho Paulista que comanda. Essa parte é com o Juninho, então. Juninho Paulista comanda o Ituano, né? Gestor do Ituano. Tem o Paulo Silvestre também, que é o braço direito dele, grande gestor também. O Ituano tá animado, a torcida ficou animada depois dessa vitória contra o Corinthians. Fazia muito tempo que não ganhava do Corinthians, 17 anos, a torcida compareceu também. E amanhã a expectativa de uma vitória por parte do Ituano, né? O Ituano tá animado aí, tentando uma Série B também, continuar esse ano numa Série B, fazer a melhor campanha que fez ano passado. Marcinho, o técnico do Ituano, esteve aqui com a gente também. Sim, falou gente bastante, boa, né? Gente fina demais. E o Guarani precisa da vitória também amanhã para poder sair do zero, né? Literalmente sair do zero, que o Guarani ainda não marcou gols na temporada, tentando voltar a funcionar o ataque. Vamos ver se amanhã o Chay tem uma boa jornada, assim como o Derek também, que está devendo bastante. Mas o Guarani pode ir para Itu, sim, vencer o Ituano,
que não é nada demais, né? Ô, Cabelo. Sim. Eu vou colocar você agora numa saia justíssima. Vamos lá. Quem vai reagir nessa terceira rodada, Ponte ou Guarani? Olha, vou começar pela Ponte. Levando em consideração o futebol apresentado ontem, eu vejo um domingo trevoso para Ponte Preta. Se ela não mudar de postura, e não sei não, com uma derrota, tomara que não, se não vai ter algum tipo de desdobramento, e não sei não. Eu vejo mais potencial no Guarani, mais condições, mesmo com problemas e com fraco desempenho no jogo de quarta, do que a Ponte. Então, eu quero muito, na segunda-feira, vir aqui nesse mesmo microfone e falar, poxa, eu estava enganado e queimei a língua. Certo. A Ponte ganha da Inter e beleza. Agora, eu vejo mais possibilidade no Guarani. Tomara que a Ponte se reinvente, faça os 3 pontos, independente de desempenho, porque agora não importa o desempenho, é ganhar. E o Guarani também. O Guarani precisa dar uma resposta. Então, mesmo não jogando em Itu, e o Ituano vem bem, o Ituano tá com um time legal também, mas vejo possibilidade. Tomara que... Mas eu vejo a Ponte um pouquinho abaixo aí, não sei lá. Vamos aguardar. A Ponte, ela tá preocupante. É porque o que me chamou a atenção ontem, né, a gente não acompanha, então assim, é difícil ficar falando aqui. Mas assim, o Brigatti ele teve que improvisar, não foi ontem, contra o Mirassol, já improvisou, a Ponte até tinha ali um desempenho ok com o Iago Dias, mas aí ele precisou ser substituído e aí a dificuldade veio à tona. Ontem ele manteve a improvisação, principalmente nas laterais, mudou alguns atletas, Elvis no banco, entendo, ok. Então, desculpa, continua. O Carlão, ele trouxe a opinião dele, eu concordo. É melhor você ter o Elvis inteiro fisicamente contra a Inter do que contra o Santos. Você discorda? Não. Sim, por favor. Continua. Então, assim, quando ele colocou o El Patron na esquerda, pôs o Inocêncio na direita, pôs o Elvis no meio, o Gé, que já até que fez um jogo ok, mesmo ali jogando um pouco longe da área, pelo menos essa é a minha opinião, claro. A Ponte, ela começou a dar um pouco mais de susto no Santos. Quando ela deixou de... Eu nem sei se essa palavra existe ou não. Desimprovisar. Então... Não, é isso aí. Mas assim, agora, domingo, eu começaria já com Elvis. Se tiver condição de 20 minutos, meia hora, seja o que for. Tem que comer. Até porque a figura do Elvis é muito importante. A experiência, a presença dele encorpa. Então, assim, na minha opinião, a Ponte tem que começar com Elvis. E é o que eu disse. Pouco importa o desempenho. Tem que ganhar. E aí a gente vê... Eu até falei no que o Lupe está citando, porque é o seguinte, o Brigatti, ele não é maluco, ele não rasga a nota de 100, e ele entende de futebol, acho que muito mais que nós aqui, que os torcedores. Você acha que se o Elvis não estivesse perto do 100%, ele não iria para o jogo? Eu acho que ele não iria abrir mão do Elvis, né? Então, evidentemente, ele está segurando. Inclusive, ele até justificou, né, Lupe? Ele disse que alguns jogadores ainda estão aí. Processo de adaptação à parte muscular. Então, ele está aguardando o Elvis. Agora, você pode questionar assim: poxa, se ele pode jogar 45 minutos, poderia começar jogando, então. Exatamente. Mas aí foi uma opção do Brigatti. E o próprio argentino, ele não iria improvisar por querer inovar, né? Eu sou o novo Fernando Diniz do interior. Não. Ele não colocou o argentino porque certamente o argentino ainda não está em condições de jogar os 90 minutos. Poderia ter começado? Eu acho que até poderia. Haja vista que quando os dois estiveram em campo, posicionou certinho e tal, a Ponte equilibrou um pouquinho mais o jogo contra o Santos. E eu creio que contra a Inter de Limeira não vai ter jeito. Lateral esquerda vai com o Patron. No meio campo vai com o Elvis. Talvez algumas mudanças no sistema defensivo. O Inocêncio deve jogar ali na lateral direita, até no lugar do Luiz Felipe, que também é improvisado. A origem do Luiz Felipe é como volante. Jogo no horário legal, 4 da tarde. Legal, é jogo para ganhar. Agora, só que o Brigatti sabe como a Inter de Limeira está jogando. Que vem jogando... A Inter jogou bem contra a Portuguesa, Sim. Perdeu alguns vacilos, é bem verdade, bola parada da contra Luz. o Palmeiras... Contra o Palmeiras se defendeu Sim. bem. Sim. Né? Quando saiu e foi um time fatalista. Tanto é que o Abel Ferreira elogiou a postura da Inter, né? A postura defensiva da Inter de Limeira, que vendeu o cara a derrota para o Palmeiras. Então, jogo duríssimo. Os dois, né? Os dois jogos dos nossos times. E Nossa, a Ponte vai ter que se desdobrar para vencer a Inter de Limeira.
River. E o Guarani encarar. Eu acho que o Guarani precisa encarar, sabe? Ir pra Itu com força, ir pra Itu tentando impor um ritmo, respeitando o Ituano, Claro. que vive até um momento melhor, né? Venceu o Corinthians na semana. Mas o Guarani tem que ir lá bravo. Dá uma resposta, pra tentar né, voltar com os positiva, 3 né? pontos. Quanto é o ingresso lá, Fábio Chaib? Torcedor do Guarani quer saber, você sabe? Não tem essa informação. Ah, não é possível. É verdade. Quanto o Corinthians foi 150, Não, né? mas não vai era ser time isso. grande. Você pode fazer um favor pra mim? Você Claro. pode pesquisar aí Lógico, agora. enquanto eu ler umas Na mão. mensagens, pode Vou mandar- ser? Vou mandar mensagem. Vai aqui, mandar então. para um funcionário dele lá no Isso, Pierre, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Fabiano. Mandou aqui, ó. Fominha, ele pegou um de cada time, hein? Vai. Corinthians, Jorge Henrique. Acho que o Roger Guedes é mais que ele, né? Palmeiras, Valdívia. Ah, Valdívia, o mágico da bola. Fominha ou não? Fominha, mas Aí também ele foi deixa lá bem. pra Argentina, River, Ortega. Ortega. Burrito. Rapidinho, ele burrito. É o Carlos, sabe onde o Carlos é? De Indaiatuba. Indaiatuba nos abraça. Ah, Indaiatuba, presença maciça da população de Indaiatuba. O Carlos, que é de Americana, diz que o jogador mais fominha é o Rafael Sobis. No Cruzeiro ele era muito fominha. Era, né? Porque aí é jogadora já. Já parou, né? Já. Maior fominha, Mirandinha do Palmeiras. É o Fernando Portuga, de Campinas, palmeirense. Obrigado, Fernando, pela mensagem. Quem é aquele juiz que apitou a final da Copinha que não deu pênalti pro Cruzeiro? Não foi pênalti. Levava o título, o Corinthians levou na mão. Passou a mão mesmo. O torcedor do Cruzeiro tá bravo, hein? É o Edson que mandou mensagem. Eu concordo com você, Edson. Foi o Aquilo primeiro ali foi um pênalti claríssimo. Foi o primeiro título do Corinthians na era VAR? Foi, né? Ou não? Não, 2019 foi campeão paulista, né? Já quer fazer polêmica, né? Já quer fazer polêmica. Falando que o Corinthians, depois que teve o VAR, não ganhou mais nada, Não, né, ganhou Carlão? 2 títulos, o Paulista e a Copinha. Mas que isso, o time do povo. Jogou bem também, um bom time. Jogou bem, hein? jogou bem. Fez, Legal o competiu. Cruzeiro. Agora Legal. Se recuperar. Fiquei né? triste agora com essa opinião O sua, hein? Cruzeiro teve a oportunidade de fazer 1x0 aos 9 minutos, com o Arthur, Foi, né? foi. Na marca do pênalti, chutou uma bola que tava sem goleiro. Sem goleiro. Deslocou o goleiro. O goleiro tava lá, mas deslocou, mas chutou pra fora, rente à trave. Ah lá, Jogou mais melhor uma. no primeiro tempo. Caiu em Itaquera, o juiz opera mesmo, hein? Até na base. Passaram a mão no Cruzeiro ontem, vergonha. Abraços, é o Adriano de Olambra. Olambra. É, Olambra. Sei não, hein? Márcia, tudo bem, Márcia? A gente vai falar com você porque a Márcia, ela quer que a gente vai até o... Como é que chama aqui? O Estabelecimento? Blackman. Fazer a festa de 1 ano do 6 de Arena. fevereiro. 6 de fevereiro, hein? Márcia, a gente vai entrar em contato Aliás, em breve, o que tem tá? de festa nesses dias vindouros. Tá hein? parecendo que não terminou dezembro, né? Ah, é uma festa, a festa nunca vai É acabar. confraternização de um lado, Organização confraternização pra lá. outra. Boa tarde, amigos do Arena. Parabéns ao Corinthians, campeão da Copa. São Paulo de Futebol Júnior é o Cláudio, sem ser favorecido como sempre. Eu acho que ele foi irônico, mas tudo bem. João Paulo, ex-ponta esquerda do Guarani. Nossa, Fominha, era mas Fominha? Bom também. Bom de tá. bola. Nossa senhora. Que espetáculo a camisa do Palmeiras. Bonita, Fala aí, gostei Fábio também. Chaib. Tá bonita mesmo. Quem mandou mensagem foi o Éder. Palmeiras que fez uma camisa tradicional, aquela cor verde, né? O verdão mesmo, com as golas brancas, com patrocínio em dourado. Comemoração aos 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em relação aos ingressos de Ituano e Guarani, Vai! o torcedor bugrino pode ir ao Estádio Novelli Júnior pagando R$60. Tobogã atrás do gol. Quanto que tá? R$60 e meia, 60 R$30. Ah, pede pra diminuir lá. Você quer o quê, pô? Você Não, quer Várzea? 40 e 20. Várzea é de graça. Não, 40 e 20 tá bom, pô. 60 e 30. Você precisa levar isso aí pro conselho lá, porque tá muito caro. 60 e 30. Ô, Lupi, tem um giro por informações do mercado da bola, cara. Segura aí, Vamos porque lá. a prioridade é do ouvinte. O Campeonato Paulista é igual truco. É melhor garantir o tento logo na primeira rodada, porque se deixar pra depois fica difícil. Boa. Foi boa. Quem mandou mensagem aqui foi o Alex. Peraí, Fábio Chaib. Não, Muitas tranquilo. mensagens, hein? Aguenta aí, segura as informações. Boa tarde. Como assim contra o Corinthians ainda não tinha VAR? Contra o Corinthians ainda não tinha VAR, Reginaldo. Não, tinha VAR sim, mas o VAR falou que não foi faltoso o lance do jogador do Corinthians em cima do goleiro do... Não. O goleiro do Do Corinthians. goleiro do Corinthians em cima do atacante do Cruzeiro. É isso, né, Fábio Chaib? Acertei? Exatamente isso. Então você descarrega as informações que agora o pessoal mandou áudio. Eu vou ouvir, depois eu volto. Ah, você vai ouvir aí, não vai soltar os áudios, né? Ah, entendi. O Vasco da Gama está se movimentando bastante no mercado. O Vasco anunciou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, com passagens pelo Palmeiras, Botafogo, estava no Coritiba. O Vasco também anunciou a venda do meia Marlon Gomes, que está na seleção pré-olímpica brasileira.
O jovem jogador chega para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o mesmo time que contratou o atacante Kelvin do Palmeiras também. E vamos ver mais aqui. O Vasco também fechou com o goleiro do Internacional, goleiro terceiro reserva do Inter, o Kehler. Isso é bom, hein? Que passou pela Chapecoense, estava no Inter ano passado, estava desprestigiado no Colorado, acabou acertando com o Vasco também. E o Atlético Paranaense está perto de contratar um jogador que é do Pachuca, do México. Pachuca! O argentino Lucas Di Iorio. E muitas coisas isso, né? acontecem. E também tem uma notícia do diretor executivo da CBF, né? A CBF ainda não anunciou o diretor executivo e parece que esquentou as conversas com o Rodrigo Caetano, que é o atual diretor executivo do Atlético Mineiro. Parece que já daqui a pouco pode concretizar a transação, a negociação, né? A ida de Rodrigo Caetano para assumir o cargo de diretor técnico da CBF nessa nova era Dorival Júnior aí, né? O Felipe Luiz, que era o alvo, ele assumiu o Sub-17 do Flamengo, né? Sim. O Felipe Luiz, então, vai continuar na Gávea, não como jogador, mas como técnico do Sub-17. A Ponte vai jogar contra meu Palmeiras nesse Paulistão 2024? Não. Dúvida. Paulo Boschini. Na primeira fase, não. Sim. Agora, se a Ponte se classificar ou o Guarani e o Palmeiras também, aí eles se enfrentam nas quartas de final, porque esse é o regulamento, beleza? Grande Paulo! O Clésio de Campinas, a juizada ajuda tanto o Corinthians no jogo do Mirassol e o juiz jogou de amarelo, igual a camisa do Corinthians. Eu não entendi. Camisa que o Corinthians usou contra o Ituano, amarela. Ah, tá. Boa tarde, cambada. Aí não, hein? Aí você magoa a gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem o sarcófago e tem as mensagens de áudio dos ouvintes. 4h52, a gente volta já. Arena CBN. Atenção! BYD a pronta entrega! Você só encontra na BYD Daruge. Compre o BYD Yuan e o BYD Seal com 40% de entrada, taxa de 0,99 com saldo em até 60 vezes. E mais, na BYD Daruge você tem 5 anos de garantia, as 5 primeiras revisões, 3 anos de internet e carregador Wallbox totalmente grátis. Mais super avaliação do seu seminovo. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Paz no trânsito começa com você. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. São 4h54. O Arena está de volta. Vocês não entenderam. Eu afirmei que a Ponte vai jogar contra o meu Palmeiras. Tá. Pô. Tá. Porque ele mandou assim: a Ponte vai jogar contra o meu Palmeiras nesse Paulistão 2024. Duvida? Eu não tinha visto o ponto de interrogação. Desculpa, foi um erro. Legal, pô. Foi um erro de interpretação meu. Peço perdão. Errei e assumo aqui. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Quem nunca errou? E outro, o passado é passado, o presente é presente, o futuro é certo. E a opinião do ouvinte está registrada, é o mais importante. Vamos com as mensagens de áudio. Nilson Belisário, o ouvinte tem vez e voz aqui na CBN. Boa tarde, equipe do Arena, Guilherme do Ouro Verde. Fala, Guilherme. Sexta-feira e Eliel não combinam mesmo, né? Mas pelo menos o Eliel não dá um atestado e vai pro cinema, né? Sai fora! Mas, respondendo a enquete cinema, aí, o quê, jogador Fominha, Edmundo. Tá doidão? Edmundo na época do Palmeiras, na época do Flamengo, não, então foi muito mais. Quero saber quem tá espalhando essas fake news aqui sobre a minha pessoa. Mais um. Boa tarde, professor Dariano. Vai dar empate, 1-1, Santos e Palmeiras. O jogador Fominha tem bastante. Rivaldo, Ronaldo, Adriano, Luiz Fabiano, um monte. Mas nenhum é mais Fominha do que Rogério Ceni. Esse sim era Fominha. E duvido quem discorde de mim. O Rogério Ceni mas jogar, ele pegar lá no gol. Pô. Mas a fominha de não deixar ninguém jogar, né? Bosco, Denis...
Nossa, Tem um Roger, monte. o Roger que saiu na pelado, né? Que o Cabelo comprou. Saiu nu, né, Carlão? Cabelo comprou a revista e trouxe pra gente. Não comprei. Não. Vamos para mais um áudio. Alencar. Boa tarde, pessoal do Arena. Renato de Paulínia. Para mim, o jogador mais fominha que teve foi o Soteldo. É aí. Santos caindo e ele fazendo firula. Agora no Grêmio, né? Lamentável. Lá na semana aí, né? Ah, tá. Ele afirmou que o último Campeonato Paulista, o ouvinte falou que o Corinthians ganhou contra o Verdão, ainda não tinha o VAR. 2018. Não, ele ganhou em 2019 contra o São 19 Paulo. contra o São que aí Paulo, já o gol tinha do Wagner VAR, Love no Isso. final. Tinha VAR ou não tinha VAR? Já tinha VAR em 2019. Ah lá. Mas não sei se tinha no Paulistão, hein, Carlão? É. Ixi, agora. Pesquisa aí, Carlão. Enquanto Agora. isso, eu vou mandar um abraço aqui pro Wesley. Boa tarde, cambada. Raul, Gustavo, João Vitor, Robert Renan, Murilo, Duqueiroz, Pedrinho, Pedro Afonso, Adnan, Wesley. Acho que ele tá falando de jogadores do Corinthians, né? Que surgiram na base. Jovens atletas do Corinthians, como Mas a gente você vê, destacou nenhum aqui. desses aí marcou época no Corinthians, teve grandes atuações, deve ter mais do que 50 jogos 2019. Mas se for pegar, por exemplo, o Duqueiroz, ele não teve uma sequência, o Robert Renan também não teve uma sequência, né? Aí vai ficar Então, o difícil. Luxemburgo que deu mais chance pros jovens. São 4 horas e 57 minutos, vamos abrir? Só o VAR veio em 2019, no mata-mata do Paulista. Então o Corinthians foi campeão com o Foi VAR. campeão com o VAR. Beleza, resolvido o problema. Solta o som. DJ Nilson Belisário soltou o som da música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, é isso, né? Correto, meu caro Lupe. O Guarani enfrentou quem? O Uberaba. Uberaba, o Triângulo Mineiro. Uberaba, Uberlândia. Uberaba Esporte Clube? Uberaba Esporte Clube. Uberaba, quem que tinha em campo? Começou a partida pelo Uberaba. Tonzinho. Tonzinho? Grande Tonzinho. Marcou Tonzinho. época no futebol mineiro, né? Ah, Como não lembrar de Tonzinho? a galera não esquece de Tonzinho. Vamos lá. Carlão de Freitas, em que ano foi esse jogo? Nossa, 81. 81. E aí, Shaibe? Foi em 74, mas deve ser mais pra frente mesmo. Deve ser 79. 79? 79. Vamos fazer o seguinte, pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá no FM 99.1, fique com o áudio da reportagem. Vitória 1-0 no Uberaba, pênalti do zagueiro Lindário em Zé Mário. E Lindário fica chorando. Everton bate e faz Guarani 1, Uberaba 0, placar final. A narração eu sei. A clássica de Léo Batista. Léo Batista. Tivemos acertador ou não? Tivemos acertadores. Quem? Eu e tu. Pra fechar a semana com chave de ouro. Não ganhamos nenhuma, mas calma. O que importa é a felicidade estampada no rosto. Porque você sabe como é, né? É verdade. A ficha técnica, William. Guarani, Que ano Uberaba... foi? Você não falou o ano. Guarani, Uberaba 0, 26 de janeiro de 1983. Estreia de Everton no Guarani. O Guarani de Sidmar, Toninho, Darcy, Wilson Gotard, Zé Mário, Júlio César, depois Chiquinho, Wilson Tadei, Luiz Miller, depois Everton, Lúcio Bala, Marcelo Luiz Carlos, técnico Cláudio Duarte. Uberaba de Diron, Celso Sá, Alexandre Pimenta, Walter Lobão e Aldeir, Zé Carlos, Joãozinho Tonzinho, Simões, Binga, depois Lindário e Elier, depois Estevão, técnico Milton Buzeto. Milton Buzeto, Opa, rei da retranca. Rei da retranca. Qual música? Rod Stewart com Baby Jane. Clássico do West, Rod Stewart. São 4 horas e 59 minutos, reta final do Arena, e vamos com o palpitão do Arena agora da que eu Série quero ver, A1, hein? Série A2, Série A3 e Série A4. Nossa, Será que vai dar tempo? Ituano e Guarani, Fábio Scheibe. Ituano. Cabelo. Guarani. Você falou o quê? Ituano. Vocês estão ouvindo, né, torcedor do Guarani? 2-1 Ituano. Ele é investidor, né? Ah, é verdade. Carlão. Empate. Ponte Preta, Inter de Limeira, Carlão de Freitas. Ponte Preta. Cabelo. Ponte Preta. Scheibe. Empate. Palmeiras e Santos. Cabelo. Santos. Carlão. Santos. Palmeiras. Ué. São Paulo e Portuguesa, Cabelo. Empate. Carlão. São Paulo. Scheibe. São Paulo. Corinthians e São Bernardo. Empate.
Corinthians. Empate. Vamos pra Série 2 do Campeonato Paulista. Temos o grande jogo entre Rio Claro e Primavera. Chaibe. Rio Claro. Carlão. Primavera. Vera. 15 e São Bento. Clássico em 15. Empate. São Bento. Nossa, você também, hein? 15 tá mal, cara. São José e Capivariano, hein? Nossa, que jogo difícil. Lá no Martins Pereira. Capivariano, vai. São José, em casa. Forte. São José. São José. Vamos pra Série A3 do Campeonato Paulista. Times da região. Desportivo Brasil e Itapirense. Itapirense. Desportivo. Você é do contra, hein, cara? É perto lá de tudo. Porto Feliz. Lemense é da região? Vai. Lemense e Bragantino 2, que é o Bragantino Red Bull Bragantino. Lemense. Marília e União São João. Lá no Bento Abreu? Eu vou de empate. Eu vou de Marília. São Bernardo e Sertãozinho. São Bernardo. São Bernardo. Vamos pra Série A4. Times da região. América de Rio Preto e União Barbarense. Olha que clássico. Lá em Rio Preto. Lá em Rio Preto. Putz. Lá no... Empate. E aí, Carlão? América. Opa. América. União Barbarense. Não. Penapolense e Rio Branco. Cabelo. Empate. Carlão. Eu sou Penápolis. Vocês são mureteiros pra caramba. Tigre. Rio Branco, deixa eu ver se tem quem Rio mais. Branco Independente Nacional? Independente de Limeira Nacional. Rio Branco sempre foi rival. Independente. O Galo da Vila Esteves. Independente. Nacional comandado pelo Diego Souza, o primeiro, lembra dele? Aquele que jogou no Palmeiras. Ex-marido de Simoni. Ele que foi companheiro do Wagner Love, né? Isso. Sim. Diego Souza é o técnico do Nacional. Ele tinha um apelido, mas eu não posso falar aqui. E você também não vai falar, não. Não vai falar, Nadegadona. Não vai falar, Nadegadona. não. Chega. Falta mais alguém? Não, né? Já foram todos. É isso. Fechou, São Fechou. 5 horas e 2 minutos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. E, é claro, a participação dos nossos ouvintes, participando por áudio, participando por texto. E é claro que na segunda-feira a gente vem para trazer todas as informações do giro e dos resultados e do desempenho dos clubes aqui da nossa região. A nossa região é rica, você viu quantos clubes? Série A1, Série A2, muito legal. Série Mais de 5 A3, milhões de habitantes. Série Com A4. certeza. É a RMC, né? Região Metropolitana de Campinas. E a Série A5, quando começa? Vou trazer essa informação. É a 5 que vai chamar? Não, Bzinha. É a segunda divisão. A segunda divisão. Que É é a onde 1, vai- a 2, a 3, a 4, compõe a primeira divisão. Isso. E a quinta divisão, que é a Bzinha. Mojimirim, está o Paulista. E a Inter Jundiaí. de Bebedouro. Vem aí o repórter CBN, daqui a pouco o ponto final. Ótimo final de semana a todos e até mais.